O título do vídeo de hoje é A Idiotice da Linguagem Neutra de Gênero. Você já deve ter ouvido falar sobre a linguagem neutra de gênero, né? Que visa apresentar o ser humano como uma espécie de um ser unissex. Então, por exemplo, já vi na internet algumas pessoas, ao invés de escreverem aluno ou aluna, eles escrevem alunix, colocam um X no final. Mas daí, como viram que essa era uma bobagem tremenda, aí fizeram uma bobagem menor. Agora, ao invés de aluno ou aluna, se escreve alune. Nesse vídeo você verá que tanto a Bíblia, a vida real, quanto a ciência apresentam claramente as diferenças entre meninos e meninas. E que essa turma do mimimi que defende esta bobagem sem tamanho está simplesmente guerreando, não só contra a Bíblia, mas contra a ciência e contra a realidade. Ou seja, algo até fora da normalidade. Vamos ver primeiramente o que a Bíblia fala sobre a linguagem neutra de gênero. Em primeiro lugar, na Bíblia não existe essa idiotice, é óbvio, né? Vamos ver aqui alguns textos. E antes de você, que é a favor disso, ficar raivoso ou raivosa, se você é cristão, fique até o final para ver pelo menos os textos bíblicos. E se você não é cristão, acompanhe o raciocínio até o final. Porque se você tirar a Bíblia, mas ficar com aquilo que a ciência diz, você já vai perceber que realmente essa linguagem, né, neutra de gênero é uma idiotice sem tamanho. Então vamos ler Gênesis 1, 26 e 27. O texto, vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, diz assim: Então disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Verso 27. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, em primeiro lugar, a Bíblia apresenta de forma clara a distinção entre os gêneros masculino e feminino, e isto desde a criação. Deus não criou um ser unissex. Ele criou dois seres, um homem com uma estrutura física, uma estrutura mental, e a mulher com uma estrutura física e uma estrutura mental diferente. Por isso o homem deixa pai e mãe, ou seja, há um pai, há uma mãe. Você e eu não nascemos de uma galinha chocadeira, nós nascemos como resultado da união do homem e de uma mulher. E se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Então o que acontece? A Bíblia mostra claramente a distinção entre gêneros. E quando Jesus comentou sobre o casamento, em Mateus capítulo 19, ele fez menção a esse texto de Gênesis 2:24. Então você vê que o próprio Cristo, que obviamente de acordo com João 1:1-13, Hebreus 1:1-3 e Colossenses 1:16 e 17, o próprio Cristo esteve presente na criação, porque ele é o Criador, juntamente com Deus Pai e com o Espírito Santo. É óbvio que ele iria ser a favor daquilo que ele mesmo criou, né? O gênero masculino e o gênero feminino. E em Mateus 19, né, quando Cristo faz menção a Gênesis 2:24, nós lemos nos versos 1-6 o seguinte. Vamos ler a partir do verso 3, na verdade. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. Não é difícil entender isso à luz da Bíblia, só a não ser que a pessoa seja analfabeta funcionalmente falando, né? Lê e não entende o que lê. Os fez homem e mulher. E disse,
Por isso o homem deixa pai e mãe, ou seja, vai deixar um homem e vai deixar uma mulher, e se une à sua mulher, que agora será sua esposa, né? E os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Então Cristo claramente aprova aqui a distinção entre gêneros. E ele diz que o que Deus, né, uniu em um só, ou seja, um homem e uma mulher, que o homem não deveria, o ser humano não deveria separar. Então a Bíblia nos mostra que é impossível um cristão se utilizar dessa linguagem neutra de gênero. Na minha opinião, um cristão que utiliza-se disso, ele não conhece a Bíblia, e se ele conhece, ele está sendo rebelde contra a Bíblia, e obviamente deveria ser disciplinado eclesiasticamente. Vamos ver agora a vida real. Tá? Se você não crê na Bíblia, vamos avaliar a vida real. Na vida real, nasce-se menino, menina ou uma pessoa hermafrodita ou com algum outro problema congênito. Eu, a princípio, a não ser que exista uma normalidade, nós não vemos os bebês nascerem, por exemplo, sem genitália, como se fosse uma boneca. O menino tem a sua genitália, a menina tem. O menino tem o seu órgão reprodutor, o órgão reprodutor masculino, e a menina tem o órgão reprodutor feminino, que na fase adulta vai permitir, caso eles queiram e possam, que ambos gerem filhos. Né? E se não fosse assim, se não tivesse um homem com um sistema reprodutor e a mulher com um outro sistema reprodutor, aí seria mais lógico nós crermos, como eu disse antes, que nós nascemos de galinhas chocadeiras, né? O que é um absurdo tremendo. Continuando na realidade, imagine você numa lanchonete, numa pizzaria, né? E aí todos ali da sua mesa, seus amigos, querem tomar mais suco, ou refrigerante, seja o que for. Mas vamos dizer que é um suco, que é mais saudável, né? Ao invés de você dizer assim, ó, traga mais suco para todos, aí você não poderia, né? Nessa linguagem do gênero neutro, você poderia dizer assim, né? Neutra de gênero, traga mais suco, né? Para todes. Resumindo, isso seria uma burrice sem tamanho, porque essa palavra nem existe no dicionário da língua portuguesa, tá? Bom, nós vimos o que a Bíblia diz sobre a linguagem neutra de gênero e o que a realidade diz. Vamos ver agora o que a ciência diz? Eu tenho aqui um livro muito interessante, né? Que é este livro aqui, ó, Educando Meninas, escrito pelo Dr. James Dobson, tá? Ele é um psicólogo, né, PhD, e um dos psicólogos cristãos mais prolíficos, né, que mais escreveram obras a respeito de diversos temas. Tá? Esse livro aqui, Educando Meninas, veio depois do livro Educando Meninos. Tá? Então você que é um pai, seja cristão ou não, ou uma mãe, que realmente se preocupe em educar os seus filhos, você deveria ter esse livro. Se você é pai de menina ou mãe de menina, leia esse livro. Pai ou mãe de menino, leia o Educando Meninos. Tá? E aqui o Dr. Dobson nos apresenta algumas coisas muito interessantes. Aqui, ele citando dois autores, na página 35, ele mostra que meninos e meninas, eles têm naturezas e uma estrutura, né, psíquica totalmente diferente. De modo que tentar ver ou apresentar o ser humano como unissex é uma burrice, né? É ir contra a ciência, tá? E os autores que ele cita diziam o seguinte, está aqui na página 35. Ó. A verdade é que toda garotinha e todo garotinho faz uma pergunta fundamental. A pergunta do garotinho, porém, é bem diferente da pergunta da garotinha. E tem que ser assim, porque eles são seres bem diferentes, né? Ele quer saber, sou capaz? Esta é a pergunta que um garotinho faz para ele mesmo, tá? Os empurrões e as cambalhotas, as apostas e os trajes de super-heróis são o modo como o menino prova que é capaz. Ele foi criado à imagem de um deus guerreiro. Quase tudo o que o homem faz é motivado por essa busca por validação, ou seja, se eu sou realmente capaz, pelo anseio por uma resposta para essa pergunta. Já as garotas,
elas querem respostas a uma outra pergunta, a um outro anseio. As garotinhas querem saber: sou encantadora? As saias rodadas, as brincadeiras de trocar de roupa, o desejo de serem vistas e consideradas bonitas, tudo tem a ver com essa dúvida. Buscamos uma resposta à nossa pergunta. Quando eu tinha uns 5 anos, lembro-me de ter ficado em pé em cima da mesa de centro, na sala dos meus avós, e cantado a plenos pulmões. Queria chamar a atenção, especialmente do meu pai. Queria ser cativante. Todas nós queríamos. A resposta que a maioria de nós recebeu para a nossa pergunta, porém, foi: você não tem nada de cativante. Desça dessa mesa. Quase tudo que a mulher faz em sua vida adulta é motivado pelo anseio de encantar, de ser bela, de ser insubstituível, de ouvir os outros responderem a sua pergunta com um sim. Você é encantador. Então o que acontece? Não tem como dizer que o ser humano é unissex. Utilizar essa linguagem, né, neutra em relação ao gênero é totalmente contra não só a Bíblia quanto a realidade e a ciência. Porque todo garotinho, ele quer, ao longo da sua vida, responder a seguinte pergunta e anseio: eu sou capaz? Já a menina não. A menina: sou encantadora? Então dizer que todos os bebês são iguais e que agora você não vai dizer se o seu filho é menino ou é menina, me desculpe a franqueza, mas é uma burrice, né? Não tem como fazer isso à luz da ciência. Vamos ver aqui uma outra coisa que eu queria aqui mostrar para você. É o capítulo 4 desta obra do Dr. James Dobson. Esta obra é muito importante. O capítulo 4 é intitulado Por que ela é quem ela é? Por que a menina tem características não somente físicas quanto psicológicas, e por que o menino tem as suas características físicas e psicológicas, tá? E aqui ele comenta, ele refuta exatamente este movimento, né, que fica por aí querendo espalhar a linguagem neutra de gênero. E eu vou ler alguns trechos deste capítulo para você ter essa informação científica, para você compartilhar esse vídeo com aqueles que precisam ouvir, e quem for honesto, obviamente, vai aceitar aquilo que é correto, científico e tudo mais. Quem não for, paciência, né? É entre ele e Deus. O juízo é algo individual. Cada um dará contas de si mesmo a Deus, como diz Romanos 14, verso 12. Aqui no início do capítulo 4, na página 43, o autor James Dobson começa dizendo o seguinte: essa crença, promovida com grande entusiasmo pelo movimento de liberação feminina, cegou a maioria dos psiquiatras, psicólogos, neurologistas, pediatras, educadores, políticos, escritores, ativistas sociais, personalidades da televisão. E milhões de mães e pais em todo o mundo ocidental. Ou talvez apenas pareceu ter cegado. Na época, eu estava fazendo pós-graduação em desenvolvimento infantil e vi com perplexidade o conceito de unissex ganhar aceitação entre professores e outros que deveriam ser mais esclarecidos. Pareciam ignorar as evidências inegáveis que apontavam para a direção contrária. Inclusive o fato de as mulheres, diferentemente dos homens, terem um ciclo menstrual que afeta drasticamente suas emoções e comportamento. Homens e mulheres também apresentam um padrão cromossômico distinto em cada célula do corpo. Como meninos e meninas poderiam ser idênticos se seu DNA é diferente? Ou seja, uma coisa tão óbvia, né, que é um absurdo dizer o contrário e utilizar uma linguagem dessa, né? Por fim, trabalhar com crianças todos os dias me convenceu de que meninos e meninas são duas categorias separadas. Recordando, ele é um psicólogo. Até Marla percebeu isso, a mãe de uma criança que era paciente dele. Não obstante, o conceito de unissex se propagou em meio a uma enxurrada de desinformação promovida pela mídia.
As pessoas começaram a concordar com isso, feito aqueles poodles de plástico que mexem a cabeça afirmativamente no vidro de trás dos carros. Essa concepção popular de masculinidade e feminilidade contradizia de forma expressa aquilo que os pais sabem intuitivamente há milhares de anos. E aí, olha o que ele diz aqui na página 44. Ó. Os ativistas, obviamente, discordavam. Lançaram uma campanha abrangente para mudar a maneira como meninas e meninos eram educados, na tentativa de homogeneizar seu comportamento. Disseram aos pais que os meninos eram agressivos, exagerados, bagunceiros e, trocando em miúdos, deficientes em vários sentidos. Precisavam passar por um programa de reorientação de modo a aprender a brincar com bonecas e panelinhas, em vez de caminhões e bolas. Também precisavam aprender a chorar com frequência e a ser mais sensíveis. Em resumo, de acordo com esses conselheiros, havia uma necessidade premente de consertar, entre aspas, os meninos, enquanto eram pequenos, tornando-os mais femininos. Página 45. Por um tempo, os pais se esforçaram bravamente para seguir as instruções, mas sem muito sucesso, pois estavam nadando contra a correnteza dos impulsos genéticos irresistíveis. É óbvio, nunca vai dar certo uma bobagem dessas, né? Como sabemos agora, página 45 ainda, o conceito de universalidade sexual é totalmente falso e nunca se baseou em fatos científicos. Nunca. Essa visão ainda predominaria na cultura se não fosse pelo desenvolvimento de extraordinárias tecnologias de imagem, como ressonância magnética, tomografia computadorizada e tomografia por emissão de pósitrons. Graças a essas ferramentas, preste atenção nisto, neurologistas e outros profissionais puderam examinar o cérebro humano sem ter de abrir o crânio. E o que viram nas telas foi surpreendente. Olha aqui o que a ciência continua dizendo. O cérebro de homens e mulheres é diferente. Não apenas em termos estruturais, mas nas partes ativadas quando é submetido a estímulos semelhantes. Então, dizer que o ser humano é um ser unissex, que menino e menina é a mesma coisa, isso é uma idiotice do tamanho do mundo. Os pesquisadores também começaram a entender melhor uma variedade espetacular de fatores hormonais. As ideias correntes estavam redondamente equivocadas. A comunidade profissional foi obrigada a reconhecer que as diferenças comportamentais entre os sexos não são produzidas por uma tendenciosidade, paternalista na educação dos filhos. Na verdade, resultam de influências imperiosas que começam a atuar logo depois da concepção. Isso nos leva de volta ao nosso tema, a saber, proporcionar maior entendimento acerca da tarefa desafiadora de educar meninas. A fim de realizar essa tarefa de modo adequado, precisamos compreender melhor o que significa ser mulher em termos neurológicos, hormonais e emocionais. Tem nada a ver em relação ao homem, né? O conhecimento que se tem a respeito do cérebro e de como ele afeta o comportamento é suficiente para encher várias bibliotecas, e mais peças desse quebra-cabeça são descobertas cada dia. Eu não poderia sequer começar a falar da ampla abrangência das descobertas nessa área, mas gostaria de compartilhar algumas informações pertinentes que podem ajudá-lo a interpretar o comportamento de sua filha e explicar por que ela é quem ela é. Talvez, página 46, a melhor introdução sobre o assunto seja o livro Como as Mulheres Pensam, de Louane Brizendine, que é uma doutora. E aí o que acontece? Esse livro, ele diz aqui, ele é baseado em mais de 1000 estudos científicos. E olha o que ela diz aqui. O senso comum nos mostra que meninos e meninas se comportam de forma diferente. Vemos isso todos os dias em casa, no parquinho e nas salas de aula. O que a cultura não nos contou, porém, é que o cérebro determina esses comportamentos divergentes. Não é uma sociedade paternalista, como dizem os desinformados, né? Os impulsos das crianças são tão inatos
que entram em ação mesmo quando os adultos procuram redirecioná-los. Isso aqui essas conclusões dela aqui, citadas por Dobson, foram feitas com base em mais de 1000 estudos científicos, né? Um de meus pacientes deu à filha de 3 anos e meio, presta atenção nisso, uma porção de brinquedos unissex, inclusive um caminhão de bombeiro vermelho vivo, em vez de uma boneca. Uma tarde, ela entrou no quarto da filha, né? E a encontrou ninando o caminhão em um cobertor, movendo-o para frente e para trás e dizendo: "Não chora, caminhãozinho, tá tudo bem." A menina é assim. Por mais que os pais tentem direcionar, menina é menina, menino é menino. Não é um caso de socialização. A garotinha não acariciou o caminhãozinho porque o ambiente moldou seu cérebro unissex. O cérebro unissex não existe. Isso aqui é de uma pesquisadora, obviamente, que baseou seu livro em mais de 1000 estudos científicos. Ela nasceu com um cérebro feminino, que veio completo, com seus próprios impulsos. As meninas já entram no mundo preparadas para serem meninas, e os meninos para serem meninos. Os cérebros de um e de outro já são bem diferentes desde o nascimento. E é o cérebro que controla os impulsos, os valores e até a própria realidade da criança. Com um livro desses, com os dados como esses, né, qualquer pessoa que defende, né, a linguagem neutra de gênero, ela o faz por ignorância ou por má intenção, porque com base na Bíblia, na realidade, na ciência, ela não pode fazer isso, né? E aqui tem um outro exemplo de Michael Gurian, né, que escreveu um livro semelhante a essa outra autora. Ele escreveu o livro A Maravilha das Meninas, tá? E aí, este indivíduo comenta o seguinte, tá? Comentando a experiência na própria família dele, né? Citando Brenda Goff, que é uma professora, né, do 2º ciclo do ensino fundamental em Kansas City, tá? E aí veja o que ela diz. Antes de ser mãe, estava convicta de que o comportamento de meninos e meninas era moldado, em sua maior parte, pela sociedade e pelos pais. Veja, antes de ser mãe ela pensava isso, né? As meninas aprendiam a ser femininas e os meninos a ser masculinos. Tive primeiro uma menina. Aos 15 meses, essa garotinha chorou porque não havia flores estampadas em suas meias. Minha filha nasceu com qualidades femininas que nem eu possuo. Então, como poderia tê-las aprendido? Fiquei estarrecida, né? Porque ela acreditava de uma outra forma, né? Depois dela, tive um filho. Ainda estava certa de que poderia ter um menino que não fosse agressivo. Nada de armas, brinquedos de guerra, etc. Nada de programas de televisão violentos. Aliás, praticamente nada de televisão. Por volta dos 2 anos de idade, porém, meu filho atirou em mim com uma banana. E aos 3 anos, transformou meu secador de cabelo em uma arma espacial. Não havia dúvida de que ele era diferente dela. No entanto, como pais, acreditávamos ter dado a mesma educação para os dois. E aí o autor do livro, comentando essa história, diz o seguinte, que é o Dr. Gurian, né? A história de Brenda é a história de muitos pais. E por que não seria? É a natureza humana. Verdade, diz Dobson, né? Mas que aspecto da natureza humana motiva os comportamentos associados à masculinidade e à feminilidade? Começa na concepção. Quando bebês do sexo masculino e do sexo feminino iniciam sua jornada de desenvolvimento trilhando 2 caminhos bem diferentes. Preste atenção nisso aqui. Esse momento crítico afetará, para o resto da vida, a forma como pensam, sentem e agem. O cérebro de ambos, do menino e da menina, de ambos os sexos, parece feminino até mais ou menos a 8ª semana de gestação, quando o cérebro masculino recebe uma enxurrada de testosterona e passa, então, por uma transformação radical, adquirindo até mesmo uma cor diferente. Veja só. Página 48, estamos finalizando. O hormônio masculino elimina algumas das células de comunicação,
inclusive parte de um feixe de nervos chamado corpo caloso. Por isso que as meninas desenvolvem a comunicação mais cedo que os homens, né? Esse feixe de fibras liga o hemisfério direito do cérebro, onde são processadas as emoções, com o hemisfério esquerdo, o foco da linguagem. Embora o corpo caloso sobreviva ao banho de testosterona, daí em diante os dois lados do cérebro masculino nunca mais serão capazes de, entre aspas, conversar um com o outro, com a mesma eficiência. Fato que tem implicações importantes para o comportamento masculino. A testosterona também provoca aumento no volume de neurônios e circuitos localizados nos centros de sexo e agressão do menino. Por que isso nos surpreende? O homem tem até 20 vezes mais testosterona do que a mulher, motivo pelo qual as brincadeiras dele muitas vezes envolvem correr, pular, brigar. A testosterona é o ímpeto por trás de tudo isso. É a razão pela qual a mãe do garoto, que o ama profundamente, tem tanto trabalho para evitar que ele acabe se matando. Afinal, ele é menino. É isso que os meninos fazem. Uma vez que o cérebro feminino não é submetido a uma inundação semelhante de testosterona dentro e fora do útero, seus centros comunicativos e emocionais permanecem intactos. Na verdade, essas estruturas crescem e se tornam neurologicamente mais interligadas. O corpo caloso, na menina, é até 25% maior que no menino e se transforma em uma superrodovia de 8 pistas capaz de transportar grandes quantidades de informação emocional de um lado para o outro do cérebro. No caso dos meninos, se parece mais com uma estradinha de terra interiorana. Então você percebe, as diferenças entre os sexos é muito clara na Bíblia, como demonstra a realidade humana e de pais que têm filhos, né, e que não estão cegados, não é, por uma ideologia falida, né? E, obviamente, é muito clara a distinção entre o sexo e as diferenças entre o cérebro masculino e feminino, de acordo com a própria ciência. Sabe por que existe esse tipo de idiotice de as pessoas tentarem estabelecer o ser humano como tendo apenas um sexo? Ou seja, tentar afirmar que o ser humano é unissex, com a ideia de não gerar preconceito e tudo mais. Isso acontece, amigos, porque existe um diabo. E 2 Coríntios 4:4 diz o seguinte, que aqueles que não conhecem a Deus, ou que acham que conhecem, né, eles estão cegados por Satanás. 2 Coríntios 4:4 diz assim, o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, se o demônio cega as pessoas para não entenderem o evangelho, imagine o que ele faz em relação a todos os demais assuntos também. Ele cega as pessoas para que não vejam o óbvio. Por isso eu finalizo esse vídeo dizendo para você uma coisa, seja um homem e uma mulher de caráter. Não use a sua sexualidade para se autoafirmar. Uma pessoa que usa da sua sexualidade para se autoafirmar, ela tem pouca inteligência emocional, tem complexo de inferioridade e baixa autoestima. Então isso requer o quê? Ajuda psicoterapêutica. E não há nenhum problema em você buscar ajuda. E para finalizar, a cruz de Cristo já inclui homens e mulheres dentro do coração de Deus. Não precisamos de uma linguagem neutra de gênero neutro, para podermos promover uma espécie de unidade ou inclusão social. A cruz é quem faz isso. Gálatas 3:28. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão.
herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Então veja, homens e mulheres, escravos e livres, todos são um em Cristo e herdeiros de Abraão. Um homem. A Bíblia não usou, por exemplo, Abraanques. Herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. A cruz inclui todas as pessoas. E não precisamos de ideias humanas irracionais, motivadas por ideologias falidas, que não deram certo em nenhum lugar do mundo. Ok? Que Deus dê a você luz e iluminação para que você não se deixe convencer por sentimentos ideológicos, mas que a sua principal ideologia, ideológicos humanos, mas que a sua ideologia seja a palavra de Deus. E que você avalie essa questão à luz da Bíblia, à luz da realidade e à luz da ciência. Pense, reflita, não se deixe levar por emoções cegas, porque você é ativista de uma causa ou outra, tá bom? Que Deus abençoe a você, que Deus guie seus passos, um abraço e até um próximo estudo.